Ela está de volta, a Sandra Oséias. Tudo bom, Sandra? Tudo bom. Sandra sempre surpreendendo, trazendo receitas sensacionais. Hoje, uma combinação perfeita. Torta de chocolate branco com morangos. Impossível resistir, Sandra. Bom, diferente, né? Não são morangos inteiros, a gente vai fazer com geleia, tá? Arrasou. Ficou lindo. Aqui você traz a versão individual para o casal e tamanho família. Isso, é uma sugestão diferente, porque hoje a gente vê que muitas pessoas não compram uma torta grande se é só um casal ou mora sozinho, né? Então a gente está dando a opção de um tamanho menor, que aí já dá para conseguir comê-la todinha, né? Ai, que delícia! Sem culpa! Sandra, qual então a relação de ingredientes que você está utilizando e a quantidade de cada um deles? Tá, aqui eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de farinha láctea, meia xícara de açúcar refinado, 2 colheres de leite integral, 2 ovos e 150 gramas de margarina. Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Certo. Então, aqui o que eu queria dizer para vocês é assim, eu tô usando a farinha láctea nessa receita que ela vai dar uma crocância nessa massa. Interessante. Tá? Então, muitas massas que a gente vê de torta, elas ficam úmidas de um dia para o outro e elas amolecem, tá? Então, você tem que fazer a massa e deixar ela já para usar naquele dia mesmo. E se você rechear, ela fica um dia, 2 no máximo, ela amolece e você joga a torta fora. Essa massa você pode fazer, ela rende 60 tortas pequenininhas, 4 a gente fala de casal, e da grande, 2 tortas. Tá. Então, você pode fazer e você deixa ela fechada numa lata, até 30 dias ela fica crocante, tá? Que bacana. E se você rechear, você consegue deixar numa vitrine de uma geladeira, numa doceria, em torno de 7 dias. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma sugestão hoje de um recheio que também dura mais. Porque o morango, todas as frutas que a gente vai usar in natura, ele tem um dia de durabilidade. Então, aqui, como a nossa massa dura mais, o nosso recheio tem que durar mais também. E aí você usa a geleia e aí a gente vou pode usar brincar também com sabores Sim, de com o geleia. sabor que você quiser. Porque aqui a gente está fazendo o quê? Uma ganache branca, que a ganache você combina com qualquer coisa. É gostoso sempre estar trabalhando com alguma fruta mais azedinha para quebrar aquele doce, né? Não ficar nada muito doce, tá? Perfeito. Então, eu vou misturar os secos primeiro. Farinha láctea, farinha de trigo E o açúcar. e açúcar Tá. refinado. Para a receita inteira, você acompanha também a relação dos ingredientes no seu vídeo. Então, receita completa: 3 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de farinha láctea, meia xícara de açúcar refinado. Isso, aí eu vou colocar uma colher de leite. Aqui tem um ovo inteiro. Então, Vou para a mexer receita um completa, pouquinho, 2 isso. ovos, 2 colheres de sopa de leite e, por último, a gente acrescenta 150 gramas da manteiga. Aqui, essa massa você não pode, você vai fazer a massa e você deixa ela descansar um pouquinho, a gente deixa uns 30 minutos na geladeira e depois você tem que usar, tem que assar. Se você deixar ela de um dia para o outro, ela vai começar a minar a manteiga que a gente usou, vai ficar muito molhada, né? Então, ela já acaba perdendo a crocância do que a gente tem. Perfeito. Tá? Então, tem que fazer e assar. Tem que fazer e assar. Depois que assou, você não precisa usar. Então, se você tem uma festa no fim de semana, você tem um almoço, se você quer antecipar as coisas, você pode fazer e guardar dentro de uma lata, um pote plástico bem fechado, ela fica até um mês, tá? Então, quem trabalha com doce, é uma maneira de estar adiantando o trabalho da gente, né? Porque aquela coisa de você fazer uma massa que você tem que usar na hora e também muito pouco tempo de durabilidade, então não dá certo, né? É ruim, né? É, A gente até aqui, perde também muita... Aqui eu tenho que pôr a mão na massa, tá? Literalmente a gente vai pôr a mão na massa. Reforçando, turminha, aqui a gente está fazendo meia receita, mas Isso. você acompanha no vídeo os ingredientes, a quantidade para uma receita completa, uma receita inteira. E aí nós temos o rendimento de 2 tortas grandes ou 4 da que a gente chamou individual, que é para um casal. E a mini tortinha rende 60. 60. Tá bom? Você tem aí os 3 tamanhos acompanhando agora no vídeo. É. Um bom rendimento, né? Isso, e a gente tem um custo dessa massa com o chocolate, a gente vai gastar em torno de uns 15, 16 reais, dependendo do chocolate que a gente vai usar, né? Mas assim, aqui a gente está usando um chocolate nobre, de boa qualidade, então dá para você gastar uns 18 reais e aqui eu usei 400 gramas de chocolate para fazer todas essas tortinhas, né? Então você não gasta muito. E você pode cobrar, que nem no centro dessa mini tortinha, que é as tarteletes que a gente fala, você pode cobrar 150 reais no centro. Então você vê que tem um lucro muito bom. Bem interessante. Tá? E essa maior, tamanho família? A tamanho maior a gente cobra em torno de 25 reais e a unitária em torno de 15.
Legal. Tá? Então, ela tem um lucro bacana, porque se você consegue 4 da menor, você vê que você tem um rendimento. Aqui, a única diferença é que nem a geleia que você vai usar. Então, se você for fazer uma geleia, você pode aproveitar uma fruta que você tem em casa, põe no fogo com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de água e deixa ela ferver e ela vai virar uma geleia. É até bacana porque você faz uma geleia com menos açúcar do que o que a gente acha no mercado, né? As prontas, verdade. Tá, mas aí tem umas geleias importadas que são mais caras, então aí depende do que você quer fazer e quanto você quer gastar. Eu consigo baratear ou até subir um pouquinho, de repente, o preço, conforme os ingredientes que eu estou utilizando. Tá, então, olha, Tati, não é uma massa que vai ficar lisinha, lisinha, porque ela tem a farinha láctea, então ela fica meio crespinha, tá? Assim, quem está acostumado a fazer biscoito também pode usar essa massa para fazer os biscoitos, que fica bem gostoso. Fica gostoso. Eu achei interessante essa sua ideia de misturar um pouquinho da farinha láctea. Ela fica docinha, né? fica Junto crocante. Com a farinha de trigo. Gostei. E a gente sai um pouquinho daquela massa de bolacha maisena, que é a massa põe manteiga e pronto, né? Tradicional. É, a tradicional. Gostei. Então, como a massa já tem bastante manteiga, a gente não precisa untar a forma, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai só colocar a massa e esticar a massa do jeito que a gente quer trabalhar, tá? Eu gosto de fazer sempre uma massa mais fina. Então, você vê que com meia massa aqui ainda vai sobrar para untar, para fazer uma outra menor, tá? Então, é só esticar e subindo pelas bordas e a gente não precisa furar a massa, não precisa colocar alumínio, feijão dentro, que ela não encolhe, tá? A única coisa assim, depois que ela assou... Mas é bom você falar isso, porque tem algumas pessoas que têm o costume de fazer, né? Tem. Colocar para não encolher a massa. Tem feijão, algumas por exemplo, massas que encolhe mesmo, né? E aí algumas você também tem que furar, senão ela vai fazendo uma barriga a hora que ela vai inchando, e aí fica o fundo largo, tá? Essa não precisa nem furar, nem colocar precisa. feijão. Não, aí você coloca ela para assar num forno, eu coloco sempre baixo, mais ou menos 150, 160 graus, o que tiver no seu fogão mais baixo. Ela vai assar em torno de uns 20 minutos. Tá? Então, ela é bem rapidinho para fazer. Você vai vendo que a hora que ela começar a ficar com a borda já assada, já tá bacana, tá? Perfeito. Eu trouxe uma outra pronta aqui, aí a gente vai para outra parte, tá? É só alisar. Então, não precisa untar, porque já tem bastante manteiga na massa. Esticou a massa, forno rapidinho, forno baixo. Isso. 15, 20 minutos. Isso. A pequenininha é mais rápido ainda, né? Então, quando ela começar a ficar... douradinha nas bordinhas, você já pode desligar o forno. Tá. Agora, só se você gosta dela mais moreninha, mais bronzeada, aí você vai deixando, mas aí você vai olhando porque é muito rápido, tá? Legal. Aí o recheio que eu vou fazer? Vou fazer uma ganache branca, tá? De chocolate branco. A ganache é o chocolate e o creme de leite, isso, né? Isso, tá? Deixa eu deixar aqui, vou ter que derreter um pouquinho aqui. Pode. O ar já... O ar-condicionado, né? Ele já... Então, turminha, para a nossa ganache, 400 gramas do chocolate branco, mais 200 do creme de leite. Só misturar. Isso. E aí você vai usar geleia de frutas da sua preferência, pode ser industrializada, pode fazer em casa. Para fazer em casa é só você pegar a polpa da fruta na panela com um pouquinho de açúcar e de água e aí deixa ela ferver até engrossar o ponto que você quiser. Ou usa uma geleia que você gosta, que você está acostumada a usar na sua casa, industrializada, uma marca que você já sabe que agrada o paladar de toda a família. E é muito legal a sugestão da geleia, porque eu tenho a possibilidade de aumentar a durabilidade dessa minha torta. Então, quando a gente faz uma torta normal, a gente vai usar... a gente esqueceu o chocolate. E o chocolate você tem que ficar de olho, né? Pois é, ainda mais o chocolate branco. Ai, tá? Quando a gente faz uma torta normal, que nem uma torta de morango, a gente vai usar um creme de confeiteiro e os morangos. Então, o creme de confeiteiro, 2 dias, 3 dias no máximo, mas o morango 1 dia. Então, se perdeu. Aqui, com a ganache, a gente vai ter o prazo de validade do creme de leite, que são 7 dias. Então, você vê que você aumenta bastante. E já que a torta aguenta, a massa aguenta, então é melhor você usar alguma coisa que você também resista um pouco mais, né? Gostei. E aí, o truque para nossa massa também durar mais tempo crocante é essa ideia sensacional que a Sandra compartilhou conosco de pôr um pouquinho da farinha láctea junto com a farinha de trigo. Aí tem gente que fala, pode botar bolacha creme crack? Não. Tá? Então, é a farinha láctea mesmo, que ela vai puxar um pouco também da umidade da massa, tá? Então, aqui, olha só, misturei o chocolate com o creme de leite. Se você gosta dela um pouquinho mais macia, você pode pôr um pouquinho mais de creme de leite, tá? E, normalmente, o ganache a gente não faz para usar ele na hora, né? Então, tem muita gente que fala, eu não acerto fazer, porque a gente faz e quer usar na hora, mas na hora ele tá quente ainda, então... Tem que esperar esfriar, e aí ele dá até uma encorpada, né? Sim, aí ele vai endurecer um pouquinho... E aí a gente já usa. Aqui o chocolate já estava meio frio, ele acabou dando uma encorpada agora, tá? Aí você mexe bem, deixa ele ficar encorpado do jeito que você vai querer usar, né? E aí a gente já põe na massa. Precisava derreter um pouquinho mais, mas a gente não tem tempo certo, né?
Tá, então aqui tudo eu fiz meia receita. Se quiser colocar a geleia embaixo, colocar, que nem as pequenininhas, eu coloquei a geleia embaixo e acabei com o chocolate branco por cima, né? Então, e as outras eu coloquei a geleia para dar um acabamento. Tá? Delícia. É isso, ó. Essa geleia que eu tô usando é uma geleia já pronta, tá? Que é de morango, mas também não é uma geleia tão doce, então você espalha por cima. Então fica legal umas frutas vermelhas, né? Um abacaxi, uma laranja, fica bem interessante. E as frutas... Cada fim de semana dá pra gente fazer um sabor. Dá, e é legal porque você pode estar usando ela de várias maneiras e fazendo antes, né? Aí na hora de decorar, se você quiser colocar um morango, que nem a gente colocou, um pedaço de laranja, um kiwi, alguma coisa que você vai fazer, aí é só na hora de servir, então não tem aquele problema de estragar, tá? E para quem tem, no caso, loja que quer fazer uma torta, pode deixar a torta já pronta com a ganache e dar a opção do cliente escolher a geleia que quer comer na hora, tá? Boa ideia, hein, Sandra? Então, é legal porque aí você monta na hora e o cliente percebe, né, esse cuidado, olha ali, fresquinho, você escolhe na hora de É isso, e você dando a opção, é sempre bacana, né? Que é um personalizado, né? Ele vê que tá tudo fresquinho. Então, essa é a nossa sugestão de sobremesa. Arrasou, Sandra! Tumi, então, reforçando o rendimento com a receita completa. Aqui a gente fez o passo a passo com meia receita, mas você acompanhando o vídeo, eu também reforcei aí em alguns momentos os ingredientes. Você vai ter o rendimento de 2 tortas, tamanho grande, tradicional, 4 da individual, que é o que a gente usou, né, a torta para casal, e a mini tortinha para festa, 60. Isso. Então, um rendimento sensacional, ótimo. Bem bacana. Os contatos da nossa convidada no vídeo, quem quiser mais dicas de doces, sobremesas, você que inclusive faz para vender, está precisando aí de uma renda extra, às vezes até para incorporar o orçamento de casa, muitas pessoas acabam fazendo as receitas para vender na vizinhança. Então fica uma dica, a gente já deu até inclusive sugestões, né, de custo, sugestão de venda, vale a pena aproveitar. Deixa eu te dar só mais uma dica. Se você quiser fazer essa massa com chocolate, é só acrescentar 2 colheres de cacau. Tá? Cacau em pó. Então não pode entrar um chocolate e um achocolatado, porque tem açúcar. Então tem que entrar 2 colheres de sopa de cacau em pó, você faz a massa de chocolate. Adorei, tá? Mais uma variação. E agora eu vou aproveitar esse espetáculo. Chocolatinho branco bom, né? Então o chocolate branco tem que ser uma marca bacana também. Que delícia, gente. Você vê que a massa é bem crocante, né? Um biscoitinho fica. Bem crocante. Você vê que ela até pura, ela é saborosa. Então, por isso que eu falei de fazer os Se eu fizer essa massa e deixar no potinho de vidro bem tampado... Fica 1 mês. Até 1 mês. Até 1 mês. Olha que bacana, gente. Assim, a gente não deixa muito mais, porque a gente tem aquela coisa de, acho que 1 mês já foi bastante, né? Mas ela até fica mais. Então, se você deixar ela bem fechadinha... Nossa, dura bastante. Muito saborosa, adorei essa massa. Sandra, deixa eu te dar um beijo. Arrasou. A gente vai aproveitar. Tati. Hoje, torta, super novidade com a farinha láctea misturada à farinha de trigo para você deixar a sua torta, a sua massa crocante por mais tempo. E a geleia, você aumenta também a durabilidade. Beijo, foi aproveitar? Não passe vontade, providencie os ingredientes. Tem tudo na despensa? Então faça ainda hoje. Tchau!